E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais essa nossa conversa sobre as lições bíblicas de teologia da família. Este aqui é um conteúdo preparado pela Secretaria de Escola Bíblica, feito de coração para fortalecer o seu ministério. E hoje o tema é daqueles, hein? Educar filhos para a glória de Deus num mundo que parece que está indo na direção totalmente oposta. Vamos mergulhar juntos nisso? Para começar, vamos direto na fonte, né? Nosso texto base lá em Deuteronômio. E olha só, isso aqui não é só um conselho bonito ou uma sugestão. É um mandamento, é o pilar de toda essa conversa. A instrução de Deus primeiro precisa estar no nosso coração, no coração dos pais, para só depois ser inculcada nos filhos. Essa palavra é forte, é um processo contínuo, diário. Essa é a grande chave. E aqui a gente chega na pergunta que vale 1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente constrói uma família que glorifica a Deus, enquanto o mundo lá fora parece estar desconstruindo tudo que a gente acredita? Pois é exatamente sobre isso que a nossa lição vai falar. Vamos entender qual é esse projeto divino para nós. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro para hoje, ó. A gente vai entender a urgência desse chamado, depois vamos mergulhar fundo no projeto dos pais, analisar qual é a resposta que se espera dos filhos, perceber que isso é uma missão para a vida inteira e, claro, no final a gente sai com um desafio prático para essa semana. Bom, primeiro de tudo, vamos pintar o quadro e entender o cenário. A lição é bem direta ao dizer que a família, hoje, está no meio de um verdadeiro campo de batalha. É um bombardeio de ideologias, de conceitos que batem de frente com os valores do reino de Deus. Mas no meio desse caos todo, a lição nos joga uma âncora, uma verdade que não muda. O lar é o ponto zero. É o primeiro, o principal espaço de formação espiritual. Sabe, não é a igreja, não é a escola, é em casa que tudo começa. E só isso já coloca a nossa missão num nível de urgência que, sinceramente, não dá para ignorar. Agora vamos falar dos arquitetos desse projeto todo. Os pais. A lição bota um holofote sobre o papel deles, que são os primeiros e mais importantes professores na vida de uma criança. A lição bate nessa tecla. Essa é uma responsabilidade que não dá para transferir. Não dá para terceirizar para a escola bíblica nem para o colégio. É no dia a dia, é na convivência que a gente forja o caráter e os valores. E o objetivo final, gente, não é só criar um bom profissional ou um cidadão correto. A missão é muito maior. É moldar vidas para a eternidade. E aqui a lição toca num ponto super delicado, mas fundamental, lá de Efésios 6,4. A diferença gritante entre disciplina e punição. Disciplina, segundo a Bíblia, é com amor, ensina, restaura. Ela corrige a rota. Já a punição autoritária, que vem da raiva, do exagero, só machuca. E como a própria Bíblia alerta, ela provoca os filhos à ira, criando barreiras. E o preço de falhar nessa missão é altíssimo. A lição traz à memória aquele relato pesado do livro de Juízes, sobre a geração que se levantou e que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito. É um alerta que chega a arrepiar do que acontece quando a gente deixa a tocha da fé se apagar. Certo. Já falamos da responsabilidade dos pais. Mas e do outro lado? Qual é a resposta que Deus espera dos filhos? Agora a lição foca nisso, na honra e na obediência. A base de tudo aqui é o 5º mandamento. E a lição faz um trabalho incrível de destrinchar o que significa honra. Não é só obedecer por medo ou por obrigação. É mais profundo. É dar valor, é estimar, é ter um respeito que nasce no coração, um reconhecimento da autoridade que o próprio Deus colocou ali. E a obediência, então, é a honra em ação. É a prova prática de que a honra existe no coração. A lição traz uma perspectiva muito poderosa. O lar é a nossa primeira escola de obediência. É um campo de treinamento para uma vida inteira de submissão voluntária e feliz a Deus. Isso coloca tudo num contexto profético, né? A lição nos lembra que, segundo o apóstolo Paulo, um dos sinais dos tempos difíceis do fim seria justamente a desobediência aos pais. Isso só mostra o quanto o nosso compromisso de construir lares sólidos é ainda mais vital hoje. Ok, então fica a pergunta: quando essa missão de educar começa? E quando ela termina? Será que um dia ela termina? A lição nos mostra que isso não é um projeto de curto prazo, mas um compromisso que dura a vida toda.
A lição praticamente desenha essa jornada pra gente. Ela começa lá atrás, na consagração, antes mesmo do filho nascer. Depois, vem o tempo de firmar os fundamentos, com o exemplo do dia a dia. Na fase adulta, o papel muda para orientação, para o conselho. E no fim, vira um testemunho vivo. O papel dos pais não acaba, ele só se transforma. E essa frase da lição, para mim, é o resumo perfeito de tudo. A submissão aos pais é essa grande escola que nos prepara para obedecer a Deus. A dinâmica que a gente vive em família é, no fundo, um ensaio para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. É lindo isso. Certo. Depois de toda essa reflexão, a gente se pergunta, tá, e agora? Por onde eu começo a colocar tudo isso em prática? A lição nos dá um desafio para a semana, um primeiro passo bem concreto. E o desafio é este: pais e filhos, separem uma noite para orar juntos. Simples assim. Se isso já é um hábito na família, que maravilha! Mas se não for, comecem. É um passo pequeno, mas que tem um poder gigantesco de criar, de propósito, um espaço para Deus dentro de casa. E essa é uma dica de ouro para a gente levar para a nossa classe, para os pais dos nossos alunos. Pessoal, que essa análise possa servir de ferramenta que possa equipar e inspirar cada professor, cada professora em nossas escolas bíblicas. A nossa missão é nobre, é urgente e é linda. Vamos juntos nesse compromisso de construir famílias que sejam um verdadeiro reflexo da glória de Deus. Um grande abraço e até a nossa próxima lição.